Inicialmente, é importante dizer que para falar do rei Josias, nós todos temos que fazer um exercício de leitura, não só nesses versículos que eu acabei de ler, são mais de 50 versículos aqui contando a história desse homem. Não dá para ler, o tempo é curto. Mas a história dele também é contada nos livros dos reis, 2 Reis, capítulo 22, 23, 24 também, salvo engano. E você lendo essa quantidade toda de versículos, você vai entender com detalhes, riqueza de detalhes, sem deixar escapar nada do que Deus fez na vida dele. E nós vamos entender o porquê de eu ter dito que tudo o que aconteceu nasceu no coração de Deus. É importante também fazermos aqui uma introdução do momento histórico, espiritual daqueles dias. Aqueles dias era o momento da monarquia, onde um rei, um homem, governa um povo, né? É a monarquia. A monarquia nasceu 1050 anos aproximadamente antes do Senhor Jesus nascer, com o primeiro rei, que foi o rei Saul, que governou 40 anos. E a Bíblia o taxa de um mau rei aos olhos do Senhor. Depois surge o segundo rei da monarquia. Essa é só uma introdução para a gente poder avançar. Que foi o rei Davi, que governou por 40 anos o povo do Senhor. E a Bíblia o qualifica como um homem que fez aquilo que era reto e bom aos olhos do Senhor. Mas ele pecou contra o Senhor. Ele fez coisa errada. Ele se portou como um mau exemplo. Mas ele se arrependeu, se converteu, se humilhou, pediu perdão e o Senhor o restaurou. E mesmo assim, a Bíblia o Senhor o continuou qualificando como aquele que foi um homem bom, um rei bom e reto, que fez coisas boas aos olhos do Senhor. Não discuta com Deus. Ele é soberano. Ele não tem o mesmo juízo que eu e você fazemos sobre as pessoas. Ele é o rei dos reis, é o Senhor do Senhor. Ele é o soberano. Há um versículo na Bíblia que diz assim: quem és tu, partícula de pó, para contenderes com o Senhor teu Deus? Eu sou pó, você é pó, querido. Hoje nós somos pó em pé, amanhã nós somos pó deitado, acabou, nossa história vai embora. Mas Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é maravilhoso. Vou discutir com Ele, para quê? Eu vou me render a Ele, porque diante dEle nos rendemos, porque é tudo por Ele. E só estamos aqui por causa dEle. Então, voltando aqui, depois desse rei, Davi, depois dessa ressalva que eu fiz aqui, vem seu filho, Salomão. Salomão não foi tão mal quanto Saul, mas também não foi tão bom quanto o seu pai Davi. Sabia? Salomão foi mais ou menos. Porque a Bíblia fala, ao mesmo tempo que diz, foi um homem que também fez coisas boas aos olhos do Senhor, a Bíblia diz que ele também foi um homem muito mau, que provocou a ira do Senhor. Mas eu não sabia disso. Está na Bíblia. E eu vou dizer aqui o versículo daqui a pouco. Depois desse período de 120 anos de monarquia, desses primeiros 3 reis, vieram mais 40 reis. Período longo de monarquia. Só que o reinado se dividiu. Israel se dividiu. Reino do Sul, Reino do Norte. Um ganhou o nome de reinado de Judá, o outro reinado de Israel, e aquele monte de rei para cada lado. O povo se dividiu. 20 reis mais ou menos para um rei, exatamente, 20 reis de um lado, 20 reis governando Judá, 20 reis governando Israel, claro, cada um em sua época, cada um em sua data, cada um em sua história. Dos 43 reis da monarquia, desse período todo, até chegar ao cativeiro da Babilônia, 33 reis foram maus reis aos olhos do Senhor, só fizeram coisas abomináveis aos olhos do Senhor, incluindo Saul, que encabeçou a lista.
Desses 43 reis da monarquia de Israel, 5 foram mais ou menos, porque fizeram o que era bom e o que era péssimo aos olhos do Senhor. E Salomão encabeça essa turma. Está na Bíblia e eu vou mostrar para os irmãos. Foi salvo ou não foi? Não posso dizer, porque segundo Timóteo 2,19 diz o seguinte: o Senhor conhece quem lhe pertence. Para que eu vou ficar julgando os outros? Eu não sei, eu não tenho que ficar sabendo, não tenho nem que ficar preocupado com isso. Eu tenho que preocupar com a minha salvação. Agora, se ficarmos aqui achando, eu acho que ele foi salvo, porque ele buscou o Senhor. Quem sabe, se arrependeu, eu vou julgar quem foi para o céu, quem não foi. Isso não compete a nós. Mas ele não tirou nota 10. Somente 5 reis, de todos os reis da história de Israel e de Judá, fizeram o que era bom e o que era reto aos olhos do Senhor. Encabeçados por Davi. Foi o primeiro. Depois foi o rei Asa, depois o rei Josafá, depois o seu bisavô Ezequias e agora ele, Josias. Meus irmãos, eu fiz aqui essa introdução e daqui a pouquinho a gente vai fazer a aplicação. Se eu não me perder no horário, me ajuda, porque eu estou sem celular, sem relógio, não sei a hora. Faz um sinal para mim, por favor, quando estiver faltando 5 minutos para 7. Ao vivo é assim mesmo. E o Senhor que é glorificado, não é a gente não, né? Vamos lá. Então o que acontece? Eu me lembrei agora aqui, porque a gente treina alguma coisa, mas chega aqui o Senhor começa a falar outras coisas. Eu lembrei aqui agora o que o Senhor disse lá para Samuel, quando ele falou: esse povo me rejeitou, porque eu sou o rei deles, eu sou o Deus deles. Eles não rejeitaram você não, Samuel. Os irmãos conseguem compreender agora o problema de querer ser governado por uma mente humana? Trocar o rei dos reis, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Mas Deus permitiu e começou toda essa história de monarquia em Israel. Muito bem, vamos avançar. Chega Josias, um garotinho, um menino de 8 anos de idade. A profecia sobre o seu nascimento, eu disse que estava no coração de Deus. Por gentileza, meu irmão, abra aí 1 Reis 13, 1 e 2. Está aí a profecia. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, quando eu li esse versículo, eu falei: meu Deus do céu, eu nunca vi um profeta acertar até o nome na profecia. E eis que um homem de Deus veio de Judá com a palavra do Senhor a Betel, e Jeroboão era o rei da ocasião, só fazendo coisa horrorosa, adorando a ídolos, a Baal, a deuses, nos bosques, coisa horrorosa. E a profecia foi para esse rei malvado, Jeroboão. Estava junto ao altar lá, e ia oferecer sacrifício aos deuses estranhos, que não era o Deus vivo, o Deus de Israel, para queimar incenso. 2. E clamou contra o altar. Ele chegou diante do altar e falou assim: ai altar, ai altar. Foi mais ou menos assim. O profeta clamou contra o altar que receberia sacrifício estranho, porque não era para o Deus verdadeiro. E disse: olha, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens que se queimarão sobre ti. O profeta está dizendo, até o nome do rei, da onde ele vem, da onde é a sua linhagem, da linhagem dos bons reis, da linhagem daqueles que obedecem a Deus, que amam a Deus, que servem de coração e alma e de força, toda força a Deus. E ele dá até o nome. Esse é profeta de verdade, hein? Esse é profeta verdadeiro. Está vendo o que é profecia verdadeira que se cumpre? Coisa linda isso. Vai ser queimado nesse altar os ossos daqueles que hoje sacrificam aos ídolos. Vamos avançar. Aos 16 anos, começou esse menino, que nasceu no coração de Deus, começou a buscar ao Senhor, conforme 2 Crônicas 34, 3, por gentileza, querido.
Segundo Crônicas 34, 3. Tinha Josias 8 anos, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar ao Senhor, o Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos altos, todos os bosques e imagens de escultura e fundição. Meus irmãos, com 8 ele assumiu o trono, com 16 ele já estava buscando ao Senhor, querendo agradar ao Senhor, ele estava com uma sede dentro dele. Sabe por quê, irmãos? Porque ele era projeto de Deus para a nação inteira de Judá e de Jerusalém. Ele era um projeto vivo de Deus para a sua geração, para o seu tempo. O que estava acontecendo no interior de Josias não era fruto de sua inteligência, não era fruto de sua linhagem real, porque a sua linhagem real era podre. Ele era filho de Amon, que adorava a lua, o céu, o sol, os cavalos, as estrelas. Ele era neto de Manassés, que entregava crianças vivas no colo de uma estátua pegando fogo, o deus Moloque. Ele era tataraneto do rei Acás, pai de Ezequias, que construiu altar de ídolos de adoração dentro do templo. Em tudo quanto é lugar, cada esquina tinha um ídolo. Ele não podia se orgulhar disso. Não foi de sua linhagem, não foi de sua riqueza, da sua sabedoria, que iniciou aquela maravilha, aquele avivamento, aquela transformação, aquele poder começou no coração de Deus. E aqui está a prova. Segundo Crônicas 34, 3. Sabe por quê? Porque o que Deus tem de bom para fazer na sua vida e na minha, nasce no coração dele primeiro, para depois a gente descobrir. Não vem de mim, não vem de você, não vem de uma boa organização, não vem de um lugarzinho agradável, bom de sentar para reunir para ouvir uma palavra. Não! Somos pó em pé, amanhã nós somos pó deitado, mas Ele é eterno, Ele é eterno, Ele vive para todo sempre. O nosso lugar está aos pés dele. E ele foi buscando, servindo. A Bíblia diz que ele foi adorando, ele queria entender Deus, ele queria ouvir a palavra de Deus, mas ele nem conhecia a palavra de Deus. E entenda, a palavra de Deus em sua época era Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e os 10 mandamentos, que estavam lá dentro da Torá ou Pentateuco. Porém isso estava desaparecido. Há anos a lei de Deus estava sumida, desaparecida. Imaginem, o seu avô Manassés reinou 55 anos, o seu pai 2, só nesse início, 57 anos, sem ouvir a palavra de Deus. Irmãos, que absurdo, que tristeza, que tristeza. Mas aquele menino, que agora já era um rapazinho, que agora já é um jovem, ele queria servir o Deus de Israel. Ele não sabia como, ele não tinha muita experiência, mas ele queria, ele só tinha vontade, mas ele queria. E Deus iria encher o coração dele, Deus ia saciar suas expectativas muito em breve. Deus estava trabalhando dentro de Josias, para depois trabalhar por meio de Josias na vida do povo de Judá, no povo de Jerusalém. E aos 20 anos ele começou quebrando tudo. Começou destruindo tudo, destrói as estátuas, destrói os ídolos, destrói Baal, tira de dentro do templo, tira tudo, destrói tudo, acaba com tudo. Ele começou a destruir tudo. Ele chegou na sepultura lá do cemitério antigo dos profetas de Baal. Ele disse: o que é isso aqui? Não, isso aqui são os profetas de Baal. Arranca tudo, tira essas caveiras todas, tira esses ossos todos. E num ato simbólico ele falou: queima, taca fogo em cima do altar que o profeta lá 300 anos profetizara a seu respeito, que ele nasceria como fruto do coração de Deus. Taca fogo em tudo isso, nem a memória dele será lembrada, porque eles não adoraram ao Deus verdadeiro, eles seguiram aos ídolos, aos seus corações. Meus irmãos, o templo de Deus existia cantinhos, quartinhos de prostitutos, alguns textos diz prostitutas, que costuravam roupas,
pedaços de pano para pendurar nos ídolos, nos postes ídolos. Isso tudo foi se acumulando com o tempo, e a ira do Senhor foi se acendendo. A ira do Senhor foi se acendendo. Ah, mas meu irmão, Deus é amor. Claro que Ele é amor, mas Ele é ira também. E ai de quem a ira dele cair. Graças a Deus que nós descobrimos que é melhor se humilhar aos pés do Senhor, se converter, se arrepender dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos, e deixar Ele nos conduzir, e falar: Senhor, eu não quero viver mais, que Jesus viva em mim, porque se depender de mim eu estou perdido. Mas o Senhor é misericordioso, e com certeza vai salvar milhares, milhões, que talvez nem eu nem você salvaria, porque Ele é misericordioso. Depois, aos 26 anos, agora já com a terra purificada, os ídolos destruídos, Ele despertou para restaurar o templo, tudo rachado, tudo quebrado, aquele monte de promiscuidade dentro do templo, aquelas lembranças malignas, ruins, aquele mau cheiro que saía lá de dentro. O sacrifício do cordeiro havia acabado, aqueles procedimentos dos levitas, dos sacerdotes acabaram. As pessoas, quando olhavam para o templo, elas antigamente, elas viam aquela, está tendo sacrifício lá, o cordeiro está sendo sacrificado, está vendo? Tem fumaça, acabou tudo, porque aonde a palavra de Deus, ela é enterrada, o cordeiro some. Aquele que é o centro de todas as coisas desaparece. E a palavra estava entulhada. Estava, os irmãos viram que estava. Vamos avançar. E aí o sacerdote Ilquias, obedecendo a ordem dele, fazendo a reconstrução do templo, num belo momento, pela providência divina, não foi sorte nem coincidência, foi a providência divina. Lembrem que ele foi profetizado há 300 anos atrás, tudo estava no controle de Deus. O sacerdote Ilquias, ele encontra a palavra do Senhor, ele diz: encontrei a lei do Senhor, mas na verdade, podemos dizer, ele encontrou, achei a palavra do Senhor, porque ali ele achou Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e os mandamentos. Ele achou a palavra do Senhor. O que ele fez? Ele pegou e entregou para o escrivão Safã, que era o nome, e falou: entrega lá o rei e dá o relatório também como é que está a construção do templo. O homem chegou lá e falou assim: o templo está crescendo, o negócio está certo, nós estamos pagando todo mundo que está trabalhando, ninguém está trabalhando de graça, está aqui, toma o seu dinheiro. Homens honestos estavam trabalhando na obra de Deus, a Bíblia faz questão de registrar isso, que o rei falava assim: nem precisa pedir prestação de conta, porque eles são todos honestos. Deus tem seus homens honestos para realizar a sua obra. Ele disse mais, e ele achou esse livro aqui, achou esse livro, e o rei falou assim: lê para mim, lê para mim. Ele começou a ler. Quando ele começou a ler o livro para o rei imediatamente rasgou as vestes, chorou, se humilhou, se quebrantou, e veio à mente dele: meu Deus do céu, estamos perdidos, a ira do Senhor, o furor do Senhor, esse povo está todo errado, meu Deus do céu, Deus vai acabar com tudo. Ele mandou aquela comissão de homens ali, vai até a profetisa Uda e pergunta a ela o que acontece, o que vai se suceder com esse, após agora que nós temos o conhecimento desse livro. E a profetisa Uda vem e dá o recado. Olha, o recado do Senhor é o seguinte: olha, Deus vai acabar com tudo mesmo, vai matar todo mundo, vai morrer todo mundo, vai riscar o nome de Judá e de Jerusalém vai servir até para praguejar os outros. Mas, por causa que você, ao ouvir a palavra, se humilhou, rasgou as vestes, chorou, Deus viu sua atitude. E não vai acontecer nada disso enquanto você estiver vivo, tá bom? Porque o Senhor viu que você temeu o nome dele. Quando esse recado chegou para o rei fez o quê? Todo mundo, agora, lá no templo, ele está destruído, está quebrado, mas todo mundo vai para lá, vamos embora, todo mundo vai para lá. Parou perto da pilastra real. Judá, Jerusalém,
Todos comigo, vamos fazer uma aliança de fidelidade com o Senhor? É como quem disse assim, né? Quem está comigo? Quem vem comigo? Ele não falou isso, falou com outras palavras mais bonitas, né? Vamos fazer uma aliança com Deus, do menor ao maior, do mais simples ao mais culto, do mais rico ao mais pobre. Todos abraçaram aquele conselho, todos fizeram uma aliança poderosa com Deus naquele dia, todos se converteram dos seus maus caminhos. Era gente jogando ídolo fora, arrancando do pescoço, jogando do bolso fora, aquela limpeza espiritual, aquela libertação. Por causa de quê, meus irmãos? Por causa da palavra. Por causa da palavra. A palavra liberta, a palavra transforma, a palavra te converte, a palavra te muda, ela me muda. Não tem argumento humano que resolve, mas a palavra de Deus, ela transforma, ela liberta. Glória ao autor da palavra, glória ao dono dessa palavra, que deixou uma cópia aqui embaixo, porque o original está no céu. O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Meus irmãos, finalizando aqui a história rapidinho, o rei, vamos celebrar uma Páscoa, eu quero uma Páscoa. Chamou todo mundo, agora todo mundo com aliança nova com o Senhor, todo mundo renovado a comunhão com Deus, ninguém quer saber de ídolo mais, agora todo mundo só quer saber de Deus. Eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero o Deus dessa palavra. Essa palavra mudou meu coração, mexeu comigo, me transformou. A fé vem pela palavra, isso a gente só foi aprender no Novo Testamento, né? Mas o que aconteceu com eles é a mesma coisa que acontece hoje, só não estava escrito como está hoje, mas a palavra é uma só. A palavra ela não contém a palavra de Deus, a Bíblia ela é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Então o que aconteceu lá, na verdade, é o que foi revelado no Novo Testamento. A fé brotou no coração de todos ao ouvir a palavra do Senhor. Quero Páscoa. Fizeram uma Páscoa linda, maravilhosa, e a Bíblia diz que foi a melhor de todas as Páscoas, desde Samuel até aqueles dias. E depois nunca mais teve, e não teve mesmo não, porque depois de Josias, passou alguns anos e foi todo mundo levado para a Babilônia, porque a ira do Senhor se acendeu e se cumpriu por causa dos maus reis antecessores. Mas Deus foi fiel com aquele que creu em sua palavra, com aquele que deu crédito ao Senhor, o mal não tocou, e o povo viveu em paz, o povo viveu desfrutando dos benefícios que os fiéis desfrutam ao obedecer a voz do Senhor. O juízo só caiu depois do reinado do rei Josias. E a Bíblia faz questão de, o Senhor, não sou eu, o Senhor faz questão de elogiá-lo. Antes dele, depois dele, nunca mais teve um rei que se convertesse com todo o coração. Josias se converteu de todo o coração, de toda a força, de toda a alma. Ele queria obedecer toda a lei de Moisés, e ele disse para todo mundo, olha, não tem jeito para nós, ou a gente obedece o Senhor. E o povo falou, não, nós estamos contigo, nós vamos obedecer ao Senhor, nós vamos obedecer a sua palavra daqui para frente, o resto. E nos 13 anos, dos 26 anos dele, até os 39, quando ele faleceu, foram 13 anos, e o povo obedecendo a palavra do Senhor, o templo funcionando, o sacrifício do cordeiro voltou, os levitas trabalhando, os cantores trabalhando, os sacerdotes trabalhando, a obra de Deus sendo realizada, o único e verdadeiro Deus sendo adorado, e nenhuma guerra, nenhuma invasão ao território de Israel. Sabe por quê? Porque o nosso Deus zela por aquele que ama a sua palavra. Deus protege, Deus põe anjo do teu lado, Deus põe anjo na tua casa, Ele acampa lá dentro. Se você teme ao Senhor, o mal não te tocará de dia, nem peste, nem alguma coisa vai te tocar. A bênção do Senhor te acompanhará, de dia, de noite. Os seus filhos serão abençoados, os filhos dos seus filhos serão abençoados. Guarde a palavra do Senhor, e você vai ver que não é profecia
de homem, não é palavra de homem, é palavra de Deus que os irmãos estão ouvindo aqui hoje. Ai de nós, que autoridade que nós temos para falar isso no nosso nome. É a palavra que nos transforma. Irmãos, 4 lições rápidas que nós podemos tirar desse maravilhoso episódio na vida de Judá e de Jerusalém. Primeira lição maravilhosa: abandonemos a palavra de Deus e rapidamente nos afastaremos de sua vontade. Deus me livre! Eu não quero abandonar a palavra de Deus. Ele viu que foi uma derrota o governo do seu tataravô Acás, do seu avô Manassés, do seu pai Amon. Ele não queria aquilo para a vida dele. Ele queria buscar ao Deus de Israel. Ele só conhecia de ouvir falar, mas o coração dele se encheu de tanto gozo, de tanta alegria, quando leram para ele a palavra de Deus. Eu não sei se leram para ele Gênesis, ou algum capítulo de Deuteronômio, ou alguma passagem do Êxodo, eu não sei, mas não importa. Deus sabe qual é a palavra que Ele tem que falar para o nosso coração. E a palavra de Deus, ela enche o nosso coração, e encheu o coração do rei Josias. Deus nos livre de abandonarmos a sua palavra e começarmos a andar conforme o nosso coração. A propósito, o Senhor Jesus diz que o que tem dentro do nosso coração, lá em Mateus capítulo 7, versículo 15, salvo engano, não tem coisa boa. Deus nos livre. A segunda lição importante é que o reavivamento espiritual, ele nasce no coração de Deus, mas ele é revelado para nós na oração. Quando Josias, aos 16 anos, começou a orar, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero o Senhor, eu quero Deus. Aos 20 ele já entendeu, preciso acabar com essa idolatria toda, preciso tirar tudo isso daqui, porque só existe um Deus, que é o Deus vivo, eu quero é Ele. Um grande reavivamento aconteceu por causa da chegada da palavra. A descoberta da palavra foi a abertura, foi a inauguração, foi a revelação do grande desejo de Deus, que era colocar o seu povo nos trilhos, colocar o seu povo, Judá e Israel, na dependência do Senhor, da qual jamais deveriam ter saído. Alguns dizem que a lei do Senhor, a palavra do Senhor, foi escondida no período do rei Acás, pai de Ezequias, porque era um rei muito mau, e eles tinham medo de que o livro da lei fosse queimado e destruído, mas foi preservado. E sabe por que foi preservado? Por causa da providência divina. Se hoje você tem aí na sua mão a cópia de Gênesis, Êxodo, Levítico e Número, Deuteronômio, parte da Bíblia, é porque a palavra de Deus, ela ficará. Passa eu, passa você, mas a palavra do Senhor não passa, ela fica, ela prevalece, ela permanece. O profeta que profetizou sobre Josias, morreu, acabou, mas a profecia que foi dita se cumpriu, porque a profecia não é do profeta, a profecia nasce no coração de Deus. O profeta é um mero instrumento. O que opera é a mensagem que vem do alto. Há um fato interessante, eu disse, né? O rei Josias começou a arrancar aquelas caveiras, aqueles ossos, queima tudo. Aí chegaram perto do profeta, esse profeta que há 300 anos profetizou a respeito dele. Viram lá, aí ele viu que tinha um negócio diferente na sepultura, tinha uma plaquinha lá, alguma coisa, um monumento. E essa sepultura é de quem? Meus irmãos, olha que maravilha. O povo que estava com ele ali falou assim: esses ossos aí são do profeta que falou que você ia estar aqui hoje fazendo tudo que você está fazendo e o que nós estamos fazendo aqui. Oh, glória! Ê, profecia boa! Profecia que se cumpre! Profecia maravilhosa de Deus! E o rei Josias falou: deixa quieto, que esse é profeta de Deus, deixa ele aí quietinho.
Deus tem honra para os seus servos. Aqueles que obedecem a sua palavra não serão destruídos, não, serão preservados. A terceira lição: não existe transformação interior, nem aliança com Deus, se a sua palavra estiver ausente. Aos 20 anos ele começou a quebrar tudo, mas ele não fez aliança com o povo, foi uma atitude dele. Quem olhava assim achava de repente: esse homem está doido, ele está quebrando tudo que o avô dele fez, tudo que o pai dele fez. O pai dele nos ensinou a liberdade de adorarmos o Deus que nós quisermos. Ele está doido. Mas quando a palavra chegou, aquela operação espiritual que estava só no coração dele, impactou todo Judá e toda Jerusalém, porque é isso que a palavra de Deus causa, é ela que te convence. Meu irmão, eu posso gritar aqui a noite toda, você não vai se convencer de nada, você vai até embora, que você não vai aguentar ouvir. Se não for o Espírito Santo para iniciar a boa obra em você, ninguém inicia. Você não acorda num belo dia: vou me converter hoje. Não existe isso. Não existe. É Ele o responsável em nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que trabalha, que tem essa função de convencer-nos do nosso estado desprezível, depravado, imoral, pecaminoso. Mas Ele nos pega, nos regenera, nos justifica, nos perdoa, escreve o nosso nome no livro da vida, muda a nossa história, nos dá um motivo para viver. A palavra faz isso. Tira a palavra da sua vida para você ver o que vai acontecer. Sem ela, eu não quero fazer aliança com Deus, ninguém queria, mas com a palavra do Senhor, a vontade de fazer aliança com Deus é inevitável. E por último, a cegueira espiritual. A cegueira espiritual, ela só sai porque a Páscoa é a saída, não é? A Páscoa foi comemoração da saída do povo do Egito. E Páscoa tem esse sentimento de uma vitória, da saída, não é verdade? Aquela Páscoa que ele fez foi a melhor Páscoa de todos os tempos, desde Samuel até aquele dia. E até hoje, eles nunca mais tiveram uma Páscoa daquela. Mas aqueles que guardaram a palavra do Senhor, eu tenho certeza que vão cear na grande ceia com o Senhor na eternidade. Mas isso é uma outra história, não é para agora. Mas a cegueira espiritual só é possível comemorar a saída da cegueira espiritual depois que a palavra de Deus, ela governa a nossa vida. Sabe por quê? Porque só ela é capaz de gerar a fé em nós. E é a fé que nos leva a entendermos o quanto nosso Deus é importante, o quanto nós somos pequenos, o quanto Ele merece a glória, o quanto nós somos amados, o quanto, querido, querida, você que me ouve nessa noite, você precisa colocar a sua vida diante de Deus. E eu gostaria de encerrar essa mensagem dizendo: façamos hoje uma aliança com Deus vivo, todo-poderoso. Nos convertamos dos nossos maus caminhos e vamos dizer para o Senhor: eu te quero, Senhor. Espírito Santo, venha me convencer da vontade do Pai. E você vai experimentar da bênção de Deus que vai tomar conta da sua vida, da sua família. Não é a palavra do homem que pode ser a última na sua vida. A última palavra quem dá na minha vida, na nossa vida, é o Senhor. E Ele quer fazer contigo nessa hora uma aliança. Mas não despreze a sua palavra. É aqui que começa tudo. É nessa preciosidade que começa tudo. Achei a palavra do Senhor. Que Deus os abençoe. Vamos louvar o Senhor.